base genética do câncer. Câncer. A segunda causa principal de mortes nos Estados Unidos. Pesquisas intensivas sobre suas origens e desenvolvimento foram responsáveis por notáveis avanços científicos. E talvez nenhum seja tão significativo como a nossa próxima grande descoberta. Para saber mais sobre esta descoberta, eu me encontrei com dois pesquisadores de câncer ganhadores do Prêmio Nobel, Michael Bishop e Harold Varmus, no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, na cidade de Nova York. Varmus e Bishop uniram forças para pesquisar o câncer pela primeira vez nos anos 70. Na época, havia várias teorias dominantes sobre a causa da doença. A célula maligna é complicada, não é apenas uma célula que pode se replicar indefinidamente. Ela pode invadir e produzir novos vasos sanguíneos. Suas habilidades são muito complexas. Uma das teorias abordava o vírus do sarcoma de House, um vírus que causava câncer em galinhas. Quando o vírus atacava as células de uma galinha, ele inseria seu material genético no DNA do hospedeiro. Segundo a teoria, o DNA viral depois se tornava um agente causador de câncer. Uma segunda teoria sugeria que, uma vez que o vírus do sarcoma de House inseria seu material genético na célula hospedeira, os genes que causavam o câncer não se ativavam sozinhos, mas permaneciam inativos até serem ativados por influências externas, como substâncias químicas prejudiciais, radiação e até infecções virais. Estes genes que provocavam o câncer, denominados oncogenes, tornaram-se o foco da pesquisa de Varmus e Bishop. A questão fundamental era uma célula humana. O genoma humano contém genes que teriam a capacidade de se transformar em oncogenes do tipo presente em vírus? Genes que causam tumores. Genes que causam tumores, que causam câncer. Eles estão lá ou não? E o que vocês descobriram? Primeiro, observamos as galinhas, porque eram a origem desse vírus. Esse gene estava nas galinhas e depois ele estava em outras aves, em mamíferos, em humanos, ligados ao gene do câncer do vírus de sarcoma de Rose. O que fizemos foi criar uma molécula radioativa que poderia ser usada como uma sonda para descobrir se o oncogene do vírus do sarcoma de Rose se parecia com o gene normal presente nos cromossomos de uma galinha. E a resposta foi sim. Foi uma descoberta determinante. Varmus e Bishop descobriram que o gene causador do câncer já estava presente no DNA das células normais não infectadas das galinhas. O mais extraordinário é que eles o descobriram também no DNA humano, provando que as sementes do câncer talvez já estivessem dentro de nós, no nível celular, só esperando para ser ativadas. Como um de nossos próprios genes, que nós sempre abrigamos, poderia causar o câncer? Quando as células se dividem, erros acontecem. Eles são mais frequentes se a célula é pressionada por raios cósmicos. Fumaça de cigarro. Fumaça de cigarro. É um bom exemplo. E é importante reconhecer que quando uma célula se divide, ela precisa copiar 3 bilhões de pares de DNA. E quem já tentou digitar algo sabe que não é fácil fazer isso. Temos mecanismos de checagem que permitem checar e reparar esses erros, mas ainda erramos quando reproduzimos algo em uma escala tão grande. Então, por que esta é uma grande descoberta? Aquela diferença entre o gene no vírus e o gene nas células exemplifica a maneira fundamental com que as pessoas tentavam avaliar o câncer. E agora nós realmente enxergamos o câncer como pequenas mudanças em genes específicos em nossas células, que podem fazer células que têm um crescimento regular controlado e outros processos se comportarem como uma célula maligna. E essa foi a primeira ilustração direta deste tipo de coisa. Então, a moderna pesquisa sobre câncer é resultado da sua descoberta? É a plataforma fundamental sobre a qual quase todas as abordagens moleculares do câncer são construídas. E é claro, se alguém dirigir um hospital de câncer, o que me anima no momento é ver como a compreensão do câncer no nível genético e molecular está influenciando a forma com que tratamos muitos dos nossos pacientes. Por que é importante? Procurar esse tipo de gene é essencial para os diagnósticos hoje, é vital para prever como o câncer irá se comportar e, acima de tudo, é vital porque forneceu alvos para terapias realmente específicas que não tínhamos antes. HIV.
A população da cidade de Chicago é de cerca de 3 milhões de habitantes. O mesmo número de pessoas que estão morrendo a cada ano em decorrência da AIDS, uma das piores epidemias da história moderna. As primeiras pistas sobre a doença surgiram no início dos anos 80. Pesquisadores nos Estados Unidos relataram que um número crescente de pacientes estava morrendo de infecções raras e câncer. Amostras de sangue revelaram que os pacientes apresentavam níveis extremamente baixos de linfócitos CD4T, glóbulos brancos vitais para o sistema imunológico do corpo. Em 1982, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças deu um nome a esta doença: AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 2 pesquisadores assumiram o caso: Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris, e Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer, nos arredores de Washington, capital. Ambos dividem o crédito pela pioneira descoberta que finalmente desvendou a causa da AIDS: o HIV, sigla em inglês para Vírus da Imunodeficiência Humana. E qual é a diferença entre o vírus da imunodeficiência humana e outros vírus, como o da gripe, por exemplo? Para começar, o vírus não apresenta evidências da doença durante anos. Em média, 7 anos. 7 anos? O segundo problema é que ele era bastante singular. Quando uma pessoa se apresentava com AIDS, ela dizia: sei que estou doente, e iam ao hospital. Elas apresentavam muitas outras infecções. Qual era a causa? Como você demonstrava qual delas era a causa da doença? Na maioria dos casos, um vírus existia por um propósito: infectar uma célula hospedeira e se reproduzir. Geralmente, ele se liga à hospedeira e então libera sua informação genética dentro da célula. Isso permite que o vírus assuma as funções normais da célula, redirecionando-as para produzir novas partículas de vírus. Estas partículas são então liberadas para atacar mais células. O HIV não é um vírus convencional. Ele pertence a uma família de vírus ou uma categoria de vírus que os cientistas chamam de retrovírus. Em que os retrovírus diferem? A singularidade do retrovírus é a seguinte: podemos dizer que esta é a definição de um retrovírus. Sua informação genética na forma de RNA se converte em DNA. Mas o que acontece com o DNA é que é o problema. E qual é o problema? O DNA é incorporado aos nossos genes. O vírus do DNA se torna parte de nós. Como os linfócitos T4 passam a funcionar, nesse processo eles reproduzem Exatamente. O DNA do retrovírus dentro Isso delas. mesmo. Para sempre. Para Você sempre. nunca se livra disso. Você terá células hospedeiras que abrigam a informação genética do vírus, às vezes fazendo vírus, algumas em silêncio, quietas, talvez ocultas, e só depois despertam e reproduzem o vírus de novo. Isso significa que logo depois da infecção, estamos estabelecendo uma infecção que talvez dure toda a vida. Este é o ponto crucial da questão para mim. Quando você diz que há muita variação, é uma variação dentro de um indivíduo, como se você estivesse combatendo todas as formas diferentes de vírus dentro de você? Existem HIVs que se assemelham em um certo local geográfico. Nós lhe demos um nome, um subtipo. Na América e na Europa, o subtipo B tem sido a forma dominante. Tendo em mente que a América é subtipo B, existem todos os tipos de variedades isoladas de pacientes norte-americanos que, apesar de pertencerem ao subtipo B, são diferentes uns dos outros. E isso complica ainda mais as coisas. Às vezes, 2 subtipos diferentes podem ser encontrados no mesmo indivíduo e pode haver uma recombinação. Em um indivíduo infectado com um tipo de HIV pertencente ao subtipo B, existem variantes menores que são quase infinitas. A cada ciclo de replicação, erros são cometidos. Toda vez que o RNA vai para o DNA e ocorrer integração, haverá um percentual de variação. A cura para o HIV ainda é incerta, mas a descoberta de que o HIV é um retrovírus e que provoca a AIDS gerou avanços na luta contra a doença e além dela. O que mudou na medicina desde a descoberta dos retrovírus, ou mais especificamente a descoberta deste vírus?
A AIDS tem sido fundamental para demonstrar que a terapia com drogas antivirais é possível. Em geral, pensava-se que, como os vírus usurpavam nossas células para poder se reproduzir, seria quase impossível atingi-los efetivamente sem envenenar uma pessoa. Então você está dizendo que ninguém iria investir nesses antiviróticos? A AIDS abriu as portas para a pesquisa antiviral, tanto nas empresas farmacêuticas como em universidades de todo o mundo. A AIDS também gerou mudanças sociológicas positivas. Eu testemunhei de perto a diferença entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Não se pode atirar as drogas na praia e ir para casa. É preciso treinamento para usá-las. E temos este relacionamento com vários países africanos agora. Então é uma ironia que esta terrível doença, assim. na verdade, esteja unindo as pessoas. Acho que sim. Graças às descobertas que acabamos de ver, o mundo mudou. Da teoria dos germes à descoberta das origens do câncer, estes avanços alteraram o curso da história, salvando inúmeras vidas e expandindo os limites do conhecimento médico até onde estamos hoje. Prontos para o próximo avanço, para a próxima grande descoberta. Versão brasileira Vox Mundi.